Então, arrancamos mais um ACC, tanto para o pessoal que nos está a ouvir, tanto no YouTube como no Spotify, top. Então, objetivo de hoje, como passar de ser uma máquina para construir uma máquina. Então, o empreendedorismo tem bastantes etapas e numa fase inicial, sobretudo quando tu nunca escalaste um negócio, vamos dizer, para 1 milhão de euros. Tu nunca escalaste um negócio para 1 milhão de euros e estás a começar com 0 euros, tu és a máquina, ponto final parágrafo. Não venhas com histórias que é vou tentar montar a máquina. Tu és a própria máquina, tu estás a tentar decifrar o que é a máquina. Tu fazes as vendas, tu possivelmente fazes a entrega do produto, do serviço, depende muito, heavy em ti próprio. Por isso a definição da máquina é, se tu saísses do negócio e o negócio continuava a existir, não. Não continuava a existir. Então, não tens uma máquina, tu és a máquina. E está tudo ok numa fase embrionária do negócio. Porquê é que construir uma máquina é importante? Porquê? Porque se tu não construís uma máquina, tu não tens um negócio, tu tens um emprego, e tens um emprego que pode ser mais bem pago ou pode ser mais mal pago. Imagina, se tu faturas 1 milhão de euros por ano, mas o negócio depende de ti, tu és a máquina, tu não tens um negócio, tu tens um trabalho. Porquê é que isso é chato? E tu dizes, mas eu estou a ganhar 1 milhão de euros, certo. Mas nunca vais poder vender o negócio, ou se vendes o negócio vais ter um múltiplo do EBITDA muitíssimo mais baixo, porque alguém que olhe para o negócio vai perceber o negócio, vamos dizer neste caso, é o Pedro, e sem o Pedro não há negócio, por isso eu não consigo valorizar isso. B, ou sendo a máquina, vai haver um teto do que consegues crescer. Tu sendo a máquina, ponto final parar, porque o teu dia tem 24 horas. Se tu fizeres vendas online, existe um X número de horas que tu consegues reunir-te e consegues sentar-te com leads, consegues dar follow-ups, consegues liderar a tua equipa. Por isso tu vais atingir um cap e depois desse cap vais deixar de ter ganhos proporcionais e vais ter ganhos desproporcionalmente baixos. Por isso vais ter diminishing returns. Por isso, isto é para diferenciar o que é uma máquina de ter uma máquina. Dentro da Scale eu estive a analisar a minha alocação de tempo. 70% do meu tempo hoje em dia é alocado a CEO Time. O que é CEO Time? Por exemplo, na próxima semana, na terça-feira, eu tenho um dia inteiro de CEO Time. Tenho duas coisas das quais tenho que pensar e tenho que analisar e tenho o dia inteiro para fazer aquilo. Mas não me vou sentar com leads, não vou dar entrega de service delivery, não vou reunir com ninguém sem ser com a minha chefia intermédia. São blocos de CEO. Como é que eu fiz dentro da Scale para passar de ser uma máquina para construir uma máquina? Porque no início era eu, durante o primeiro ano, se calhar que tinha as reuniões absolutamente todas, por isso reunia, fechava as leads, dava entrega de serviço, tentava gerir, andava atrás dos clientes também para fazer pagamentos. Por isso, como é que eu fiz a mudança de um para o outro? A mudança é um five-step plan. O primeiro step é analisar o calendário de forma ética. O que é que isto significa? Quando tu tens a cabeça metida na areia, tu muito facilmente não percebes que tens a cabeça metida na areia. É só quando tu dás o zoom out que percebes as neiras que estás a fazer. Então, o que eu gosto de fazer, que me ajuda muito a mim e a todas as pessoas dentro da Scale é toda a gente usa o calendário, o Google Calendar. E no seu Google Calendar dividimos o Google Calendar por blocos de horas, por blocos com cores e por etiquetas. E no final, todas as semanas, todos os meses, analisamos aonde é que grande parte do tempo está a ser passado. Tu até consegues ver com quem é que tens mais reuniões. O local dá estatísticas muito, muito interessantes. Isto foi a primeira etapa, analisar o Google Calendar. E eu vou-te dizer como é que eu passei de ser eu a entregar tipo 80% do serviço para hoje. Eu estou alocado, se não me engano, a 3 clientes e é porque eu quero estar, porque gosto de ter ainda alguma coisinha no Service Delivery. Eu olhei para o meu Google Calendar e percebi que mais de metade do meu tempo estava a ser passado em Service Delivery, Service Delivery, Service Delivery. E entendi que não ia fazer com que o negócio crescesse. Então tomei uma ação que é tipo, ok, isto está mal, vou ter que mudar. Etapa número 1, Google Calendar. Etapa número 2, depois de identificar que era mudança, é passar de executor para horas de executor para horas de manager. Por isso, repito, passares de horas de executor para horas de manager. O que é que isto significa? Eu deixei de aceitar tantos clientes em Service Delivery e comecei a dar mais apoio aos poucos consultores que tinha na altura para os ajudar. Porquê? Porque eles não estavam a fazer o meu trabalho, porque eu não estava lá para os ajudar, não tinha tempo para os formar porque estavam a fazer entrega de serviço. Então comecei a diminuir o meu tempo de entrega de serviço e comecei a aumentar o meu tempo de manager.
O que é o meu tempo de manager? Comecei a desenvolver scripts, comecei a rever reuniões, comecei a ter one-on-ones, comecei a dar informações sobre o que dizer na reunião, como lidar com situações. Por isso, comecei pouco a pouco a minimizar o meu tempo em que eu tinha new business ou novos clientes e comecei a aumentar o meu tempo de manager. Terceira etapa, por isso, número um, a análise do calendário. Número 2, transformar o tempo de executor para o tempo de manager. Número 3, transformar o tempo de manager num manager. Um, então, foi aí que eu fui buscar alguém. Neste preciso momento, temos uma pessoa que é diretora de Service Delivery, depois tem os seus team leaders. Na altura, fui buscar alguém e disse: Ok, eu agora preciso que tu lideres esta equipa. Eu não quero ficar aqui para sempre, nem é a minha função, não tenho tempo. Então, fui buscar essa pessoa, passei-lhe o meu conhecimento todo durante bastantes meses. Ela acompanhou-me enquanto eu estava a formar a equipa e, passados X meses, fiz-lhe o handout e passou a ser alguém que se está dedicado a 100% à equipa de Service Delivery. Ponto final, parágrafo. Por isso, Mas, passei mas de tempo de manager para um manager. já era uma das tuas Já. consultoras e tu só transformaste a líder intermédia, é isso? Yeah, exatamente, na altura sim. Por isso peguei numa consultora, comecei a treiná-la, side by side, passado uns meses transformei-a na líder. Prontos. Ok. Depois, qual é que é? Isto é literalmente o que eu fiz. Resumi, tipo, meio ano a um ano de trabalho, é basicamente isso que eu fiz. Quarta etapa, definir KPIs. Então, eu defini KPIs com a minha manager de o que é que era importante atingir. Exemplo, NPS Score, taxas de renovação, ticket médio na segunda renovação, número de referrals. Então, defini quais eram as métricas que eu queria ver, definimos e eu passei a medir essas métricas. Atualmente eu tenho um dashboard que me dá as métricas basicamente todas, em que eu posso estar, é um live dashboard, eu posso logar em qualquer segundo e ver, porque eu agora consigo entrar no dashboard e ver exatamente quais é que são essas métricas. Isto é a etapa 4, é definir KPIs. Por isso, eu removi-me e como é que eu consigo controlar ao remover-me que as coisas se Uhum. mantenham? Eu tenho que definir sistemas e os sistemas requerem KPIs e objetivos. Por isso, defini KPIs para ela, para KPIs para a equipa e gerimos que era isto que tinha que ser atingido. Etapa número 5, eu chamo-lhe vai de férias, que é bazar. Que é a etapa mais, se calhar, mais, não quero dizer mais difícil, mas custa mais, porque nós achamos sempre e mal que as coisas têm que depender por nós e nunca ninguém vai fazer tão bem como nós, que é uma estupidez. Hoje posso dizer que a minha chefia intermédia faz muito melhor do que eu, porque tenho o dia todo para pensar naquilo. Então, a etapa número 5 é ir embora, dar espaço para ela crescer, para ela desenvolver a equipa, para ela fazer as neiras, da maneira que eu fiz muitas asneiras, para conseguir lá chegar. E estas 5 simples etapas, eu fiz o breakdown de como é que eu fiz esta mudança e foi literalmente assim que eu fiz a mudança. E hoje em dia faço sempre isto. Quando eu preciso, quando eu olho para o meu calendário e vejo, ok, estou a meter muitas horas aqui, um, um, aplico este 5-step plan, meto tempo, tipo, olha, daqui a 4 meses eu já tenho que estar num modo e de férias. E começo a ativá-lo. Ok, top. Porquê é que Não dizes é? que este último passo foi assim o mais desafiante? É pelo apego emocional à coisa? Ou é porque, por exemplo, imagina, tu podes ouvir mil vezes que epá, a tua equipa vai fazer isto muito melhor que tu, blá 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 blá. Podes ouvir isto mil vezes. Mas só quando isso acontece é que o cérebro muda, né? Ou a Uhum. forma de pensar muda, porque só te apercebes disso. Nós já falámos disto várias vezes, mas é a tal lógica de há um monte de coisas que tu só aprendes realmente quando elas acontecem. Mas Yeah. porque é que no teu caso foi mais desafiante? Eu não diria que foi, no meu caso, eu acho que em grande parte dos casos, este é o mais desafiante. Porquê? Porque se tu não tiveres todas as etapas bem feitas por trás, nunca vais conseguir ir de férias. Se tu não tiveres escolhido bem a pessoa, se tu não tiveres definido bem os KPIs, se não tiveres feito bem a passagem, vais começar a perceber que há erros, 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 erros. E não vais conseguir perceber onde é que esses erros estão e vais perceber que tens que reestruturar o modelo tudo outra vez para identificá-lo. Então, o ir de férias é mesmo só tipo, usando o golo, tens a bola na linha do golo, é só meter tipo o Yeah. último.
toquezinho e o último toquezinho, mas se as coisas não estiverem bem definidas, esse último toquezinho não A entra. E o bola não problema de chega não lá, né, entrar. no fundo. Yeah. E se a bola não chegar lá, o que acontece é que depois tu tens muitas dessas a acontecer ao mesmo tempo e não consegues delegar na sua totalidade nada. E isso é o bottleneck de grande parte das empresas que realmente querem escalar. Aliás, o CEO é quase sempre o, o bottleneck. Então, estas são as etapas, foi isso que funcionou comigo. Eu dei-te o exemplo de Service Sales, mas também fiz exatamente a mesma coisa para Sales, porque eu disse no início era eu que fechava 100% das leads. E hoje em dia, de longe, que já não é assim, por isso eu apliquei exatamente a mesma estrutura. E sei que, tipo, mas será que isto funciona? Pá, isto é a minha realidade, foi assim que eu defini. Já apliquei isto com alguns clientes nossos que ajudámos a também fazer o move este five-step plan funciona brilhantemente bem. Yeah. Estavas a falar, o quarto passo, se não me engano, é a definição dos KPIs, o terceiro ou o quarto passo. E é o quarto. Tu já estás numa fase em que tens lideranças intermédias e daí em diante, porque estavas a dizer que a manager de Service Delivery, tu definiste KPIs com ela e daí em diante. Portanto, eu percebo claramente que tu defines KPIs para a manager ou para o departamento de Service Delivery. Quem é que define KPIs para os consultores? És tu? É a manager? São os É dois? manager. Eu já não tenho know-how técnico para o fazer. Já Sim, não porque não tenho estás, não know-how estás no técnico. terreno, né? E as coisas vão sempre mudando e há novas métricas. Por isso, hoje em dia é manager com os team leaders Qual é que tu que achas? definem. Imagina, eu diria que do ponto de vista lógico é fácil de entender este five-step plan e daí em diante, seja 5 passos, seja 4 passos, 3 passos, 6 passos, o que seja, a lógica parece relativamente simples sempre, que é tipo perceber o que é que eu devo delegar, arranjar pessoas para delegar, treiná-las, bazar quando as E de coisas férias. estão certas, Yeah. exato. A verdade é que, e tu sabes assim como eu, na maioria dos casos, especialmente em PMEs, isto não é o que acontece. Porquê é Yep. que tu achas que isso é o caso? Ganda pergunta. Porquê é que a malta continua a ser a máquina e não constrói a máquina? Eu acho que há três razões. A primeira é incompetência, não conseguem sequer perceber. Tipo, eles percebem que alguma coisa está mal, mas dizem não tenho tempo para pensar. Então é tipo, tu estás a correr atrás da cauda do cão e dizes, eu não tenho tempo para pensar no que é que se está a passar. E continuas só durante anos e anos e anos e anos a correr. Por isso, uma é mesmo tipo, não saber como sair daquilo. Porque também olha para grande parte das outras empresas e vê que é igual às outras empresas. Não consegue perceber que existe uma diferença. E sobre isso, por exemplo, como é que eu consigo? As pessoas, e tu sabes disso bem, que é eu quando quero aprender alguma coisa específica, vou falar com pessoas que já atingiram aquilo que eu quero atingir e pergunto-lhes como é que lá chegaste. E até hoje, na lista de 10 pessoas que eu considero que tenham muito sucesso com quem falo, nenhuma delas está a correr atrás da cauda do gato. Dou-te um exemplo específico, por isso tendo aqui um side track para voltando ao main track. Quando eu estava no Dubai, se calhar há um ano e tal, o Arthur, da, Da o QE5. Arthur, do Arthur Ribas, ligou-me e disse assim: "Vamos jogar pádel uma terça-feira à tarde." E eu pensei, uma terça-feira à tarde, man, tipo, como assim? Eu não tenho tempo para jogar pádel à terça-feira à tarde. Mas pronto, mas queria muito à com o Arthur, então fui. E eu lembro perfeitamente, no carro, a caminho do pádel, estava a trabalhar. A meio do paddle mid-set, estava a ver o Slack para ir trabalhar. Quando terminei o jogo, abri o Slack para trabalhar. E acabei por passar a tarde toda com o Arthur. Nesse dia todo, eu acho que o Arthur nem sequer levou o telefone. Tipo, eu não ouvi abrir o telefone uma única vez. E mais tarde, não foi nesse dia, pois acho que foi quando estava a almoçar de casa dele. Ele disse-me, eu tenho só um ponto de contacto, que é o meu COO. Tipo, eu não tenho mais nenhuma fonte de contacto direto com a empresa sem ser o meu, o meu COO. E eu percebi, isto é uma grande diferença entre eu sou a máquina e ele tem uma máquina. São coisas completamente diferentes. E sabes aqueles momentos em que tu já sabes coisas, mas é tipo uma realization ainda maior. É tipo, ok, por isso é que ele consegue chegar a níveis muito acima da média. Pronto, então a primeira razão pela qual não acontece é porque eu acho que as pessoas nem sequer o entendem, porque estão tão ocupadas na roda, na roda, na roda, na roda, na Yeah. roda, que não sabem perceber. O ponto número dois é a questão de vendas. Como não têm uma máquina
com previsibilidade de vendas e geram fracos cash flows, emocionalmente sentem que é tipo, eu tenho que ganhar mais dinheiro antes de fazer essa mudança, e depois vão retardando, 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 e não percebendo que enquanto tu não saís da operação e começar a pensar no negócio, é aí que o negócio vai realmente a começar a ter compound effect de crescimento. Por isso eu diria que a segunda é o cash flow. A terceira é mesmo que percebas que aquilo está errado, não sabes como mudar. Tipo, este Five Action Plan para mim é bué da simples, mas eu demorei horas a pensar nele e no que é que eu estava a fazer e como é que eu estava a estruturar. Por isso, isso já vem a ver com o segundo. É como tu não tens tempo a pensar no negócio, não sabes como é que vais lá chegar. E então estamos só perdidos e continuamos a fazer mais do mesmo. Acho que essas são as três razões principais pelas quais as pessoas não fazem essas mudanças. E a minha opinião é baseada nas quase 200 empresas com quem nós já trabalhamos. Yeah. Eu aí, se calhar, recapitulando o que tu disseste, o primeiro motivo é, no fundo, mindset, Yeah. que é tu teres a capacidade de perceber a importância de fazer essa alteração, de reconhecer que vais crescer mais se o fizeres. Ou seja, tu podes ter o conhecimento, podes ter o cash flow, mas se não tens esse mindset, não o vais fazer, né? Portanto, eu diria que a primeira que tu referiste seria à volta disso, né? Desse mindset. O segundo, tu falaste em previsibilidade, cash flow e daí em diante. Eu se calhar dividi em dois, que seria previsibilidade de vendas e três, rentabilidade. As duas Ok? compõem cash flow, né? De certa forma. Mas é isso, tipo, eu posso ter previsibilidade de vendas, mas se eu não tenho margem para isso, eu não vou conseguir investir dinheiro para ir buscar outras pessoas, para ir comprar conhecimento, o que seja, né? Portanto, se calhar passava isto para 4 pontos: mindset, Fala. previsibilidade, rentabilidade. Pá, e o quarto ponto é o conhecimento. Se tu não sabes Mas, mas, como chegar lá, mas quando diz. dizes não tens margens, eu muitas vezes diria que se tu não tens margens porque não tens tempo a pensar no negócio para perceber como é que consegues aumentar o teu LTV, como é que consegues baixar o teu CAC, como é que consegues trabalhar para melhorar o teu EBITDA. Por exemplo, para as pessoas que chegaram a esta parte do podcast, eu posso dizer, em termos de comparação com outras empresas de consultoria, a percentagem da EBITDA da Scale-Up, nós vamos ver que o ChatGPT está tipo nos 5% de empresas de consultoria mundiais. E uma das grandes razões pela qual isso acontece é porque nós temos uma pessoa que é o. Let's get it. Temos uma pessoa que é o Pietro, que tem muito tempo e dedica-se a pensar nisso, tipo, como é que eu melhoro o EBITDA, como aumentar taxas de capacidade de consultores, como minimizar horas estúpidas, como trazer AI para automatizar processos. Por isso eu tenho a certeza que se eu não tivesse o Pietro a fazer esta análise e a trazer mudanças, as nossas margens eram muito mais esmagadas do que são hoje em dia. Por isso eu tocaria tudo outra vez no. E tens lá a razão nas margens, mas é tipo, não tens tempo para pensar no fucking Claro. business e então, tipo, tu tens que ter um raw diamond para não estás a fazer nada e simplesmente tens uma margem de 50%, porque sim, sabes? Tipo, tenho uma operating margin de 50% e não penso nisto, nem faço nada. Ok, man, tipo, you're one in a million. Grande parte dos business que andam nos Red Oceans não se podem dar ao luxo de fazer isso. E mesmo assim, tipo, se calhar podes ter um one-man show e ter 50% de profitability, e esse é o motivo pelo qual não vais crescer. Yeah, exatamente. Porque não estás disposto a diminuir a profitability para conseguir aumentar a EBITDA, por exemplo, quantitativamente, aumentar o negócio, crescer Yeah. e daí em diante, né, no fundo. Por exemplo, nesse plano específico, eu já te disse isso algumas vezes, que era. Eu estava a falar. Não, esta eu não te contei. Vou contar-te a história de uma pessoa sem dizer o nome, até porque é uma pessoa, é um negócio, minimamente conhecido. Estava com um cliente meu que tem mais de 1 milhão de EBITDA e é um negócio bastante recente. E visto de fora, ele diz-te o EBITDA dele e é tipo, isto é incrível. O que tu não entendes é que está tipo 50%, está-lhe a arrebentar a vida. Pois, Está-lhe a arrebentar a vida. É tipo, essa pessoa esquece que tem compromissos, chega atrasada a todo lado, anda numa roda viva,
precisa de sair de Portugal tipo, para ir para o estrangeiro para conseguir se desligar e realmente não estar a pensar porque o telefone está sempre a bombar. E quando eu estou com essa pessoa, eu disse-lhe tipo, olha, eu tenho o Evita Y, mas mesmo que o nosso Evita fosse igual, a minha empresa vale muitíssimo melhor, mais, porque eu consigo estar aqui contigo 2 horas a almoçar e o meu telefone não vai tocar. Claro que isto não é, não faço nada, eu faço muita Certo, coisa, eu trabalho certo, para caraças, mas é certo. a dependência do business para operacionar sem mim. E eu mostrei-lhe que é tipo, yeah, man, mas tu amanhã saíres, tu tens um drop em Ebit tipo de 80%, amanhã se eu sair também tenho um drop, mas calhar tenho um drop de 20% e consigo dar o recoup disso. Então, quando a primeira etapa, quando nós falamos de número, é tipo a nossa faturação, isso é tipo mesmo só para o ego. Depois tem o EBITDA, que é o que realmente conta. Mas o terceiro é a dependência de ti para o EBITDA da empresa. Vamos dizer Yep, isso. yep, sem dúvida. E eu, por isso é que nestes pontos que estávamos aqui a discutir, eu acho que o principal é mesmo mindset. Porque se tu tiveres esse mindset de crescimento e de querer mudar e etc., tu podes não ter o conhecimento, podes não ter a previsibilidade das vendas, podes não ter a rentabilidade, tu vais arranjar a forma. Yeah. Vais à banca, vais a investidores privados, no pior dos cenários, o que seja, mas se tu percebes que isso é o passo que é preciso dar para a empresa crescer, tu vais lá. Por outro lado, tu podes ter a previsibilidade, a rentabilidade e o conhecimento, se não tens o mindset certo alinhado com isso, não vais fazer acontecer. E eu diria que isso é o caso mais comum. Ou seja, da malta até Mindset. ter a capacidade financeira, até saber o que é que tem que fazer e reconhecer. E, claro que o meu negócio valeria mais se não dependesse de mim. Claro que isto, claro que aquilo. Mas depois não fazem o que têm que fazer para chegar a esse ponto. Portanto, eu diria que o Yeah. diferencial é mesmo o mindset. Como é que tu achas que dava para trabalhar isso? O mindset? Yeah. Nesta Um, componente. Porque imagina, o que não falta aí, e acho que tu concordas com isso, é business owners que sabem o que é que têm que fazer, mas não fazem. E uhum. continuam no loop de fazer mais mentorias, mais formações, mais cursos, de dizer o que é que vão fazer, mas depois não fazerem. Né? Yeah. Eh, Imagina, numa parte disso, no que toca às vendas, a minha primeira justificação verdadeira era vir trabalhar com a Scalabs. Porque eu genuinamente acredito nisso, porque nós damos a accountability, montamos o plano, definimos KPIs, medimos métricas, então é virtualmente impossível quando fazes um financial commitment com uma empresa que te cobra resultados e que define roadmaps contigo e que te mete assertividade, que tu estejas meio ano a um ano sem fazer absolutamente nada. Esse é o ponto número um e é o que funciona. Sem ser vir trabalhar com a Scalars para fazer accountability ou para garantir que as coisas são implementadas, eu diria que é olharem ao espelho e perceberem a dura realidade onde estão. Genuinamente, é tipo, ok, eu tenho este negócio, estou orgulhoso deste negócio, é este negócio que me vai permitir atingir aquilo que eu quero. Não, ok, então eu tenho mesmo que mudar, tenho mesmo que conseguir sair. Uma das melhores maneiras para fazer isso é sair do teu ambiente. O Harmon diz muitas vezes, tipo, the best way to change your behavior is to change your environment. E eu reconheço que eu faço isso. Por exemplo, durante muito tempo fui para o Dubai para estar com pessoas que têm 1000%, 10 milhões por cento mais sucesso do que eu para me sentir uma formiga autêntica e conseguir raise my standards. E é tipo, ok, thank you for raising my standards. Por isso, change the environment para mim era muito importante. Eu acho que acabei de contigo de chegar a uma conclusão fixe, que é só se muda o mindset com prova. Essa prova pode ser interna ou externa. Ou eu vejo externamente, falaste agora do Dubai, mas outros business owners, outras pessoas que já chegaram ou já passaram o sítio para onde eu acho que, ou sei que quero ir e eu tenho a prova de que fazer isto é o que me leva lá e isso obriga-me a Yeah. mudar o mindset, ou eu tenho prova interna, que é o que tu fazes, por exemplo, ou que vocês fazem, por exemplo, com a Scale Labs, que é tu podes não ter o mindset para mudar isto ou não ter a capacidade, o que seja, pagas este parceiro externo que traz o conhecimento e a accountability. Por causa disso, tu vais executar de uma maneira ou outra e vais ter a prova interna de que isso traz resultados. Yep. E então o mindset começa a mudar daí. Portanto, o mindset só se muda com prova, essa prova que pode ser externa ou interna. Yep. Nice. Depois tu estavas a falar do teu passo 1 do Google Calendar. Uhum. Ah,
é boa, é importante. Nós temos feito isso com os líderes de alguns clientes, naquilo que nós chamamos o exercício do semáforo. Um, que é ao longo de uma semana pelo menos, eles registarem todas as tarefas que eles fazem para depois nós em conjunto dividirmos por categorias e já vou para aí. Mas quando eles fazem a gestão do próprio dia no Google Calendar ou no calendário do Teams ou o que seja, é mais fácil porque tens um histórico maior, né? E consegues agora tratar disso. A verdade é que, eu não sei se tu vês muito isso nos vossos clientes, há muita gente que faz a sua gestão por tipo agenda e que não gera o dia todo por time blocking no calendário e etc. E aí o desafio já 90, fica um mais de bocadinho. 90, mais de Yeah, 90%. yeah, yeah. E aí o desafio já fica um bocadinho mais difícil nesta parte do semáforo. Não tens histórico, então tu tens de criar o histórico. Nesses casos, o que nós sugerimos é, tipo, ao longo de uma semana, sempre que vais fazer alguma coisa, registra numa folha. Yep. E depois dizes quanto tempo é que tiveste a fazer essa cena. E não é só coisas macro, é micro. Não é do género, planeamento estratégico. Não, é tipo, se tu ligas ao não sei das quantas, tens que pôr chamada com não sei das quantas, 10 minutos para tratar de sales. Tudo, Yep. tudo, tudo. Com quem falaste, o que é que fizeste, o que é que pensaste. Fazer isso ao longo de uma semana e depois, em sessão connosco, aquilo que nós fazemos é dividir em três categorias. Daí o semáforo, não é? Verde, amarelo e vermelho. Em vermelho, Yep. o líder em questão, seja intermédio ou não, vai pôr tudo aquilo que ele não gosta de fazer, de todo, ou que sente que não é bom a fazer. Do lado verde, obviamente no oposto, vai pôr aquilo que ou ele gosta mais de fazer, ou que ele sente que é mais difícil de delegar dentro da empresa. Que é mais importante ser ele a fazer. E o amarelo pomos os intermédios. O vermelho, automaticamente, vamos ter de criar um plano para ele conseguir delegar nos próximos tempos, a curto prazo. No amarelo é o que começamos a tratar depois e o verde é o que ele vai concentrar as suas funções. Porque tu só consegues ter um planeamento de crescimento, um planeamento de recrutamento e daí em diante, diga-se crescimento da estrutura e recrutamento, quando tu tens claro o que é que tu precisas de delegar. Ainda ontem eu estava a falar com um cliente e ele estava-me a dizer blá 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 e tal, e eu agora aqui como líder saiu um diretor comercial, eu agora também estou a fazer diretor comercial, mas também estou a tratar do recrutamento e também estou a tratar disto e deste. Pá, o gajo estava a fazer tudo, né, no fundo. Yep. Aí eu estava-lhe a dizer, estava a tentar fazer este teste com ele, que é ok. Então olha, X nome. Vou dizer Manuel. Pronto. Manuel, o que é que tu queres delegar primeiro? A direção comercial ou o recrutamento? Blá, 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 eu recrutamento, se calhar, delegava. E depois começámos a falar sobre as prioridades do negócio, etc, etc. E estratégico, ele até podia gostar menos de fazer o recrutamento, não é? Tipo, falar com as pessoas, de aí adiante, não interessa. Ele até podia gostar menos de fazer o recrutamento do que a direção comercial. Mas estrategicamente para o negócio, a pior decisão Era que ele mais podia tomar. importante. Yeah. Portanto, ele tinha de começar, primeiro que tudo, a delegar a direção comercial, até porque estamos a falar de um negócio cujo bottleneck é o recrutamento, que é tipo, se eles têm um objetivo de faturação, só vão lá chegar com recrutamento de comerciais. É dentro da área do imobiliário, tipo, é como funciona. Então, Yep. se tu tens a ambição comercial que este ano não atingiste, e estamos a falar de um ano em que o mercado imobiliário cresceu muito em termos de preços, ou seja, um consultor imobiliário não precisou de fazer melhor performance para aumentar a faturação, porque os preços subiram, né? Yep. E isso dá a falsa sensação de que a coisa está a crescer, né? Mas tu não chegaste ao objetivo de faturação, ficaste curto, porque não cumpriste objetivos de recrutamento, então qual é que tu achas que é o bottleneck? Ok, recrutamento, pronto. O que é que vamos delegar primeiro? Direção comercial, óbvio, né? Ahm, e é fixe fazer exercício porque tu só consegues perceber para onde é que vais. E, por exemplo, agora é uma boa altura, né? Estamos a fazer transição para o novo ano. Tu só podes perceber para onde é que tens que ir quando percebes para onde é que vais. Isso é que dá clareza. Yep. Isso é que dá clareza. E, portanto, o exercício do semáforo é uma cena fixe. Falar com consultores externos é uma cena fixe, porque às vezes estamos too much in the weeds para conseguir ver com mais clareza. Eu acho que é por isso também que para mim e para ti é importante falarmos um com o outro. Porque estamos em realidades diferentes, não é? Tipo, e vemos coisas Eu diferentes faço ao isso. mesmo tempo. Eu Sim. faço isso. Eu tenho a minha lista.
Por exemplo, os meus podcasts, onde tu já foste, ainda agora gravei o podcast, e seguindo a linha disso, não quero interromper, tipo, gravei agora o podcast com o Ricardo Parreira, que vendeu a PHC. Tipo, Yeah. sair da minha zona e fazer um zoom out e conversar com uma pessoa que vendeu a empresa, por múltiplos Foi completamente fora da 16, acho caixa, eu. Foi 16, não não foi? é, não é público, por isso Não é público. Ok, ok. não posso opinar. Mas uma empresa com pronto, mas foi um excelente exit e perceber como é que ele aloca o tempo dele, como é que ele pensa, é isso, é tipo mudar o environment e falar com pessoas que estão mais à frente, por isso eu concordo muito, muito, muito que é importante estas conversas, por isso é que eu e tu, que sempre antes de começar o podcast, às vezes não gravamos o podcast, porque estamos só a trocar ideias, é o ponto mais importante, change the environment, raise the standards. Yeah, for sure. Olha, se calhar aqui antes de fecharmos, eu curtia só de falar aqui de um efeito psicológico bué da fixe, até tínhamos falado de trazer no último podcast, depois não gravámos, que é o efeito de Dunning-Kruger. Epá, eu Uhum. acho que isto é uma cena interessante porque é muito comum vermos dentro das nossas empresas e é fixe termos esse filtro. Então, só para contar mais ou menos a história de como é que surgiu isto do efeito Dunning-Kruger e depois eu já explico o que é e como é que pode estar a afetar a empresa da malta que está a ver isto. Mas em 95, em 1995, houve um homem qualquer chamado MacArthur Wheeler que assaltou dois bancos. O que é que ele fez para assaltar estes dois bancos? Pôs sumo de limão na cara. Ok? Porquê? Porque o gajo acreditava que ahm, como muitas vezes o sumo de limão é usado como tinta invisível, ou seja, se tu usares sumo de limão para escrever numa folha, tu só vês o que é que está escrito se aqueceres a folha. Pronto, a lógica é Uhum. essa. Então ele acreditava que se metesse na cara, isso tornaria a cara dele invisível. Então ele Uhum. entrou nos bancos, assaltou os bancos sem nada, tipo assim, tranquilo, sem nada na cara, porque achava que as câmaras não estavam a ver a cara. Obviamente que isso não funcionou e ele foi apanhado logo no dia, com bastante rapidamente. E depois a polícia, tipo, ele estava a negar o crime e a polícia foi tipo, bro, estão aqui os vídeos, mano, está aqui a tua cara. E ele ficou chocado, né? Porque achava que, então, mas eu usei o sumo, meu, como é que era suposto não ver? Pronto, isto é uma cena ridícula, né? Mas a história foi tão parva que chamou a atenção de dois psicólogos de uma faculdade qualquer dos Estados Unidos, o David Dunning e o Justin Kruger. Daí ser o efeito Dunning-Kruger. Okay? Então os gajos começaram a ficar obcecados com esta pergunta, que é como é que alguém pode ser tão incompetente mas estar tão confiante das suas capacidades? Uhum. Tipo, como é que é possível haver um afastamento tão grande entre competências e percepção interna das próprias competências? Então começaram a estudar isso e fizeram um estudo à volta disso, com participantes externos e faziam testes de lógica, gramática, raciocínio, depois tinham que autoavaliar o seu desempenho, etc. Qual é que foi o resultado? E isto é que é interessante. É que as pessoas com pior desempenho eram as que se avaliavam mais alto na autoavaliação de como é que eles se tinham desempenhado. Ok? E isto é bem interessante. Tipo, pensa no ensino básico ou no secundário. O gajo que dizia: epá, isto correu bué da bem, era o gajo que tinha 5. 5, 6, 7, estás a ver? Estás a ver? Isto é uma. Toda a gente conhece esta pessoa. Então o efeito de Dunning-Kruger é exatamente isso. É quando alguém é tão incompetente que nem sequer tem competência suficiente para perceber que é incompetente. Uhum. Estás a ver? E isto muitas vezes acontece com, com avaliações, com processos de avaliação e autoavaliação dentro da empresa, obviamente, portanto, performance reviews e etc. Acontece em processos de recrutamento e contratação, acontece em self-awareness dentro das equipas, ou seja, o colaborador mediano que tem a percepção que domina a equipa e que é um asset e que deve ser aumentado porque, porque sei lá, é um alto performer, enquanto o A-player sabe que é bom, mas está sempre naquela cena, foda-se, falhei isto, eu não posso falhar estas, sabes? Tipo, está mais Uhum. aware do que é que pode melhorar. O verdadeiro Uhum. perigo é quando este efeito se reflete num líder dentro da empresa, seja intermédio ou não. Aí então estamos a falar de uma escala
diferente. Ora, porque é que eu acho que isto é importante? Porque facilmente nós conseguimos identificar alguém que seja vítima disto. Porque se nós, por exemplo, se num processo de performance reviews nós damos 5 a alguém e essa pessoa se avalia com um 9, alguma coisa não está bem. Ou eu não estou a medir os KPIs certos, estou a medir os KPIs certos, mas não estou a medir bem e está a falhar alguma métrica, ou alguma coisa está a falhar aí, ou a pessoa é incompetente. Yeah. Não é? E nesse caso, isto tem de soar os nossos alarmes porque claramente não é normal. E podemos ter, nesse caso, um colaborador que é vítima deste efeito, do Dunning-Kruger Effect. Kruger, yeah. Como isto há mil coisas, por exemplo, no processo de recrutamento. E isto é um bom efeito para encontrar as red flags. Se tu identificas que... Normalmente o que acontece é que a pessoa no CV ou o que seja diz tipo especialista em não sei o quê. Então na entrevista técnica tu deves fazer perguntas técnicas. E se ele não souber responder a algo que ele disse que era especialista, provavelmente estamos a falar de alguém que não é competente o suficiente para perceber que é incompetente. Estás a ver? Então a lógica Facts. é essa. Acho que é um efeito fixe. Yeah. Muito, 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 muito. É preciso sabermos analisar isso e perceber como é que podemos aplicá-lo dentro do nosso business. Yeah. É mais uma lição do empreendedorismo. Top Champ, queres agradecer? Gosto sempre, a semana passada não gravámos, para tentar agora gravar com mais frequência. Highlights, o que é que tens a acontecer em dezembro que queiras destacar? A preparação de 26. That's it. Ok, Acho que isso é o boa. mais importante. Tipo, não sei que vai ser um ano top. Vamos entrar muito mais agressivos. Um, I'm excited as fuck. A equipa tipo está num nível que nunca teve. Mudámos a nossa estratégia de recrutamento. Passámos a trazer perfis diferentes com características diferentes. A equipa está muito mais madura. Um, Nunca nos senti tão preparados para dar um big leap forward. Boa. E Lindo, tu? mano. É assim que tem que ser todos os anos. Todos os anos senti que a equipa está mais alinhada, com mais vontade, com mais capacidade. Ahm, então, em termos de preparar o ano, nós já fizemos isso tipo, há 2 meses. Nós já estamos tipo, a fazer actionable steps desde há para aí um mês e meio para preparar o 2026. Porque eu não gosto de entrar no 2026 e começar a preparar. Tipo, eu já estou a tomar ações para o 2026 acontecer como eu quero que ele aconteça. Highlights, próximo, bora vamos para o Douro, vamos levar o pessoal todo de férias de empresa novamente e tenho a entrar 25% da minha população da equipa, tenho 25% nova a entrar, por isso tenho muita gente nova, tenho 25, não é muita gente, eu tenho 25% da empresa a juntar-se e vai ser top. Top, bro. É isso mesmo. Estamos fechados por Vamos fechar. hoje. Malta, até à próxima. Let's get it.